Texto base, Campanha da Fraternidade de 2024, Parte 1, Ver. Sinais de divisões e inimizades, sombras de um mundo fechado. 32. Em nossos dias, observamos diversas situações que muito nos angustiam. Encontramos, por exemplo, assédio moral e sexual, defesa do aborto, devastação ambiental, feminicídios, bullying, intolerância religiosa, algumas vezes com perseguição e destruição, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, apologias ao armamentismo, situações análogas à escravidão, discurso de ódio, corrupção e fome. Esta última, tema da campanha da Fraternidade de 2023. 33. Infelizmente, na sociedade em que vivemos, imperam cada dia mais a intolerância e o consequente desejo de eliminar o diferente. Seja uma eliminação real, homicídio, seja uma eliminação virtual, cancelamento. Esta realidade é tão fortemente presente que podemos caracterizar a nossa cultura como a cultura do cancelamento. As redes sociais têm sido terreno fértil para essa cultura. O esvaziamento da força do diálogo na comunicação, por causa das ferramentas redutivas que promovem a superficialidade nas redes sociais, amplificou a intolerância e o ódio. 34. Não são poucas as pessoas que têm experimentado divisões dentro da própria família, separações que procedem, por exemplo, de escolhas políticas. Algumas comunidades se sentiram atingidas por conflitos durante celebrações, pelo afastamento de pessoas e pelo rancor entre amigos de longa data, inimizades que permanecem até hoje. 35. Esta rejeição do diferente pode dar-se a partir de um princípio etnorracial, e então queremos eliminar todo aquele que é diferente da nossa raça. É o que chamamos racismo. Pode dar-se no âmbito social, e assim a rejeição se dá entre os que têm e os que estão sem. Sem terra, sem teto, pessoas em situação de rua. Pode acontecer por uma questão de sexualidade, e aí as mulheres são normalmente as eliminadas. É o feminicídio tão praticado no Brasil. Dá-se também no campo político, onde prefere-se a parte ao todo, o lado ao bem comum, empenhando-se em minar o outro e seus projetos, mesmo que isso exija renunciar ao bom senso e à lucidez. 36. No âmbito religioso não é diferente. Quanta violência já se praticou ou se pratica em nome da religião? Violência que é fruto do desejo fundamentalista de eliminar o outro, de eliminar aquele que compreende Deus de uma forma diferente da minha. No entanto, o Concílio Vaticano II já afirmava: todos os homens devem estar livres de coação, quer por parte dos indivíduos, quer dos grupos sociais ou qualquer autoridade humana, e de tal modo que, em matéria religiosa, ninguém seja forçado a agir contra a própria consciência. O direito à liberdade religiosa se fundamenta na própria dignidade da pessoa humana, que a palavra revelada de Deus e a própria razão dão a conhecer. Precisamos estar atentos. Entre os cristãos, que deveriam ser conhecidos pelo amor mútuo, conforme João capítulo 13, versículo 35, têm sido difundidas palavras e atitudes de difamação, perseguição, calúnia e ódio, estabelecendo relações de inimizade a partir das quais uma pessoa se vê como maior e melhor que a outra. Entre nós não deve ser assim, ensina-nos Jesus, conforme Mateus capítulo 20, versículo 26, Marcos capítulo 10, versículo 43, Lucas capítulo 22, versículo 26. 37. Os grupos fechados, que se constituem na prática como um nós contraposto ao mundo, rapidamente se tornam uma desculpa para o egoísmo social e a autoproteção dos seus interesses. Quer em relação aos bens materiais, quer àqueles culturais,
afetivos ou espirituais, somos desafiados a implementar o sentido social, fraterno, amoroso, em relação aos bens possuídos que para Francisco consistem no seguinte: guardo e cultivo algo que possuo, a fim de que possa ser uma contribuição para o bem de todos. Fratelli Tutti, número 143. E o Papa não tem dúvidas. Os heróis do futuro serão aqueles que souberem esquecer a lógica dos seus interesses, decidindo-se por romper o cerco atual da indiferença para sustentar, amigável e universalmente, uma palavra repleta de verdade humana. A amizade social é uma categoria que se enquadra no âmbito da fraternidade, da prática comprometida da solidariedade e de uma ativa compaixão. 38. Observamos igualmente o uso e a exploração do outro como mercadoria, julgamentos precipitados, rejeição gratuita, ódio desmedido, combate a pessoas por causas de suas ideias e propostas e a banalização da morte. Tudo isso somado a algumas situações que nos deixam ainda mais perplexos, como a morte de crianças em creches e escolas atacadas por jovens e adultos armados. A divulgação de mensagens discriminatórias e intolerantes, a violência latente, explícita e crescente, potencializada pela flexibilização da posse e porte de armas, que ameaçam o convívio humano harmonioso e pacífico na sociedade. Além da crença enganosa de que a solução para todas essas formas de violência está nas armas, acabam conduzindo a estas tristes páginas escritas em nossa história. 39. Boas políticas não devem naturalizar a violência como solução para a sensação da falta de segurança pública presente em tantas pessoas e lugares. Assim como o Papa Leão XIII, com a encíclica Rerum Novarum, 1891, compreendeu e ensinou que a difusão da luta de classes correspondia a uma falsa solução para os problemas da condição deplorável que o industrialismo capitalista gerava ao operariado, hoje também se faz necessário afirmar com clareza que a cultura das armas é uma falsa solução para a condição de insegurança social. Como ensina o Papa Francisco, a desigualdade social gera uma violência que as corridas armamentistas não resolvem nem poderão resolver jamais. Servem apenas para tentar enganar aqueles que reclamam maior segurança, como se hoje não se soubesse que as armas e a repressão violenta, mais do que dar solução, criam novos e piores conflitos. É tempo de anunciarmos o Evangelho da paz, daquela paz que o Senhor Jesus nos oferece e que não é a mesma que o mundo nos dá. Ora, esperar que a cultura das armas seja o caminho para a cultura da paz pode ser sinal de desespero e talvez até mesmo de perda do sentido da transcendência e da dignidade integral ontológica, teológica da pessoa humana. Ousado não é possuir e portar arma. Ousado é ainda acreditar e professar fé em um Deus de paz, reconhecendo todo ser humano como sua imagem e semelhança e ainda ter esperança nessa visão teológico-antropológica da pessoa humana. 40. Até mesmo nas relações entre o ser humano e as demais criaturas, alimentamos este nefasto desejo de rejeitar o diferente, e depois de banirmos o sentido da nossa pertença a uma mesma família humana, negamos nossa pertença a uma casa comum, que exige de nós responsabilidade e cuidado, e a destruímos, colocando em perigo a nossa própria existência. 41. Além desses exemplos, Papa Francisco aponta ainda a perda do sentido da história e dos grandes temas, o esvaziamento interesseiro dos projetos comunitários, a cultura do descarte, inclusive de pessoas humanas, a redução dos direitos humanos a uma elite e não para todos, a deterioração da ética, o enfraquecimento dos valores espirituais e do sentido da responsabilidade, a perda da responsabilidade fraterna no que tange às migrações, a agressividade social, o excesso de informação sem sabedoria e a autodepreciação cultural, conforme Fratelli Tutti, capítulo 1. O fato é que as pessoas já não são vistas como um valor primário a se respeitar e tutelar.
especialmente se são pobres ou deficientes, se ainda não servem como os nascituros, ou já não servem como os idosos. Fratelli Tutti, número 18. Em consequência, o relacionamento fraterno deixa de ser uma consequência desse valor primário. Afinal, somos co-humanos, ou seja, vivemos uns para os outros e todos para Deus.